Bora falar do Timão e notícia boa. Para se inscrever? Já se inscreveu? Obrigado se você já se inscreveu. Se não, por favor, não custa nada inscrever-se. É o botão ali, clique em inscrever-se, vamos nessa. Tem o jogo contra o Galo, um jogo importantíssimo, porque as duas equipes estão separadas por duas posições, é isso? O Galo é nono, uma posição, e o Corinthians oitavo. E os dois têm a mesma pontuação, inclusive, 13 pontos. Ou seja, um jogo que define ali quem vai e quem fica. Muito cedo ainda no campeonato, mas importante para você pontuar pensando lá na frente. Jogo na Arena MRV, 9 da noite, e o Corinthians com retornos fundamentais, importantíssimos, essenciais. Trata-se de Memphis Depay, Rodrigo Garro e o lateral Mateuzinho, que também está de volta depois de um edema na coxa. O Memphis, aquela lesão no tornozelo, ele ficou 3 partidas de fora, tratando para voltar. Acho até que ele teria condições de ser titular, tá? Mas a gente vai tentar montar uma escalação. E o Rodrigo Garro, retornando depois de 2 meses, se eu não me engano, da sua tendinopatia patelar. Ele vai demorar um pouquinho para entrar em forma e antecipando o seu retorno ao que todos previam, né? Ele voltaria no dia 1º de junho apenas contra o Vitória. Tá voltando aí praticamente uma semana antes, o Rodrigo Garro, provavelmente relacionado para o banco de reservas e podendo ganhar alguns minutos. Ou pelo menos, sei lá, já começando a ser relacionado com a turma e tal, a se entrosar. Acho que também vai depender do andar da carruagem, né, das circunstâncias do jogo. Vai que o Corinthians, sei lá, abre um 2-0 contra o Galo, tem um jogo tranquilo, não precisa do Garro, né? Agora, numa situação um pouco mais delicada, talvez o Dorival utilize ele por alguns minutos. Enfim, mas Garro e Memphis de volta é uma senhora boa notícia. Se não a pleno para esse jogo, significa que na sequência o Corinthians vai ter o que há de melhor à disposição. Aliás, só o Gustavo Henrique tá fora por uma lesão. De resto, o Dorival tem todo mundo. E de que maneira ele escala esse time? Porque ele tem o Huracan terça-feira fora de casa, precisando ganhar, pensando na Sul-Americana. O Corinthians quer a Sul-Americana, tá pensando na Sul-Americana, vai escalar titulares na Sul-Americana, vai preservar no Brasileiro ou vai focar no Brasileiro e fazer o contrário na Sula? Não sabemos ainda, não sabemos o que pensa o Dorival. Mas tentando montar esse time, ele tem feito muito o seu 4-1-4-1, né? Uma linha de 4, 5 defensores não, né? Volantes, meio-campistas ali, e deixando o Yuri mais isolado no ataque. O que eu não concordo, mas é uma medida que o Dorival tá adotando, com o Ranieri mais à frente, com o Maicon de primeiro volante. Essa é a ideia que o Dorival tem utilizado. Será que ele pode, e aí eu acho que é o que ele deveria fazer, pelo menos começar com o Memphis mais próximo do Yuri, nem que seja o Romero, nem que seja o Tales, se bem que ele utilizou o Romero no último jogo e o Romero não foi esse cara mais próximo do Yuri, porque tudo é uma questão nominal, mas aí quando você vai olhar dentro de campo, ela se desenvolve taticamente. Então daqui a pouco, quando você olha a escalação, 4-4-2, Romero e Yuri no ataque. E aí você vai ver, o Romero tá jogado lá na ponta direita, na lateral direita praticamente, quase como um ala, e o Yuri tá isolado lá na frente. Então não representou essa proximidade que a gente imaginava do Romero próximo do Yuri. Se ele escalar o Memphis, aí sim. Aí eu acho que muda realmente a configuração, porque aí nós estamos falando de um cara que naturalmente se aproxima do Yuri, fica próximo da área. E foi inclusive onde o Dorival disse que ele rende mais. Palavras do Dorival. Quero usar o Memphis onde ele funciona mais, onde ele rende mais, que é próximo da área. Então, nessa aproximação Memphis e Yuri, o Memphis jogando, aí a gente já tem um pouquinho mais de entrosamento, de tabelamento, e se tiver o Rodrigo Garro, então não vai ter desde o início, acho muito difícil. Mas se tiver aí, aí você tem um esboço do que aconteceu no ano passado, quando esses 3 conquistaram, foram responsáveis por 9 vitórias consecutivas. Mas vamos lá, eu imagino que o Mateuzinho, por exemplo, que ficou um tempinho também, 2 jogos, né, fora por lesão, deixa o Félix Torres. Dá uma sequência pro Félix Alberto Torres, né? Tá jogando demais o Félix Torres na lateral. Dá uma sequência pro cara, vai que, né? Até porque aí você pode usar o Carrilho mais à direita, o José Martínez e tal, né? Fazer o que ele gosta de fazer na profundidade pelo lado direito do campo. Deixa o Félix Torres ali, ele tá indo bem, jogo fora de casa, você precisa ser um pouquinho mais cauteloso, não digo defensivo, mas cauteloso. Vamos lá, Hugo Souza, Félix Torres, Angileri, o André Ramalho e o Kaká, que estão formando uma boa dupla nesse momento, nesse instante, com uma solidez. Vai pegar um adversário mais difícil do que dos últimos jogos, também isso é verdade, porque nos últimos jogos, né, Novo Horizontino, Racing do Uruguai, o Santos, que não oferece
tanto perigo assim, né? A gente tá vendo. Então, assim, é o adversário mais complicado do Corinthians nesse recorte recente. O Atlético Mineiro fora de casa. Mas vamos lá. André Ramalho, Kaká e Félix Torres, Angileri. E aí o meio de campo que eu, né, imaginaria como Ranieri, Carrilho, Bidon, Coronado. Não me parece. Então, vamos lá. Maicon, primeiro volante. Ranieri, Carrilho, Bidon, Coronado e Yuri. 4-1-4-1. 4, linha de 4, 1, Maicon. 4, Carrilho, Ranieri, Bidon, Coronado. Com o Maicon sendo esse primeiro volante e Yuri sendo o centroavante. Vocês estão lendo aí o 4-1-4-1. Eu acho que o ideal seria que ele fizesse... Vai lá, vou tentar pensar com a cabeça do Dorival, mas tentando puxar para um pouco do que eu acho que deveria ser. Ok, Maicon de primeiro volante, que é o que ele gosta. Tá, ok. Carrilho, Bidon, Carrilho direita, Bidon esquerda, Coronado ponta do losango, Memphis e Yuri. Tá? Acho que seria um time muito mais equilibrado, mais interessante, mas o Dorival não tem jogado assim. Então, vamos ter que aguardar. Ou o Dorival tem um plano secreto, que a gente não sabe, para transformar o Ranieri num meia, num ponta, o Maicon num volante espetacular, nível seleção, como ele fez com o Alisson no São Paulo, ou ele tá tentando dar murro em ponta de faca e a gente vai perceber ali na frente que não vai dar certo. Então, vamos aguardar para entender porque esse jogo será um teste mais difícil. O Galo não é pouca coisa, tem ótimos jogadores, joga em casa, deu uma recuperada na tabela, começou mal, tava até na zona do rebaixamento nas primeiras rodadas, mas agora já tá ali disputando cabeça a cabeça, vai querer vencer e aí o Corinthians vai ser bem mais exigido. Que Corinthians do Dorival veremos? Não sabemos, mas pô, Memphis e Garro à disposição já muda bastante o cenário. O que vocês acham que vai acontecer? Comenta aqui. Inscreva-se no canal e comenta também sobre a situação do Augusto e tudo mais, que eu quero ouvi-los. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e um possível pacotão de reforços para a metade do ano. O Corinthians tem admitido a necessidade de melhorar seu elenco, mas também confirma que não há dinheiro para grandes investimentos. Ainda assim, 3 nomes surgiram nas últimas horas. Roberto Firmino, que já se declarou torcedor do Corinthians, William Arão, revelado na base do próprio Timão, além de IR Mina, que teve papel de destaque jogando com a camisa do Palmeiras. Quero explicar cada um desses nomes. Começando pelo mais importante, Roberto Firmino, atacante que pertence ao Ali, isso mesmo, da Arábia Saudita, contrato por mais uma temporada e por lá ele ganha 10 milhões de reais por mês. A tendência é que ele não fique, mas a questão financeira se torna um grande problema. De acordo com Samir Carvalho, jornalista e meu amigo que cobre o Corinthians, o Timão poderia ter a ajuda da patrocinadora Master Esportes da Sorte para tentar fechar essa negociação. Repito, operação das mais complexas. Apesar de o Firmino já ter se declarado corintiano e ter o sonho de defender a camisa do Timão, ele precisaria abrir mão de bastante dinheiro para que essa negociação avançasse. Poderia ser um substituto muito legal para Yuri Alberto, que é o que parece deve ser negociado. Já sobre o William Arão, está livre no mercado, o contrato dele com o Panathinaikos da Grécia não foi renovado. Inclusive o Panathinaikos já agradeceu aos serviços prestados e liberou o volante de 33 anos de idade para buscar um novo clube. Formação do interesse tanto no Arão quanto do IR Mina é de Facincani, jornalista que cobre mais o Palmeiras, mas que trouxe essa informação. Só para completar a respeito de IR Mina, outro cujo vínculo se encerra agora na metade do ano. Ele pertence ao Cagliari e esteve perto de virar reforço do Corinthians em janeiro do ano passado. Na última hora, por opção da esposa do IR Mina, ele permaneceu no futebol italiano, renovando o contrato com a equipe de Cagliari. Importante completar também sobre a questão política, o CORE, o Conselho de Orientação, marcou para a próxima quinta-feira uma reunião para analisar a proposta que a Adidas fez ao Timão para a substituição da Nike. Mas essa reunião pode acontecer com um novo presidente, isso porque na segunda-feira ocorre o encontro entre membros do Conselho Deliberativo para discutir e votar o impeachment do presidente. Se metade mais um dos presentes votarem pelo impeachment, Augusto é afastado no mesmo instante. Também estou tentando descobrir quando é que vai ser anunciado o fechamento do inquérito policial
que pode indiciar o presidente alvinegro. Tem em mãos uma proposta que pode chegar a 1 bilhão e 200 milhões de reais. A oferta é da Adidas e garantiria todo esse valor por um contrato de 10 anos se todas as metas e planos forem alcançados. Muito dinheiro, a gente está falando de mais ou menos 120 milhões de reais por temporada. Só a título de comparação, o Flamengo, que é dono do melhor contrato de fornecimento de material esportivo no país hoje, tem vínculo com a Adidas e pode faturar no máximo 90 milhões de reais. Já Atlético Mineiro e Cruzeiro, parceiros da Adidas há bastante tempo, faturam na casa dos 6 milhões de reais por ano. Mesmo valor aplicado ao Internacional, só para vocês entenderem a diferença gigante entre o que está sendo oferecido para o Corinthians em relação aos concorrentes. Importante dizer que esses números foram passados pelo Augusto Melo, que tenta escapar do processo de impeachment. Na segunda-feira que vem, lá no Parque São Jorge, haverá uma reunião do Conselho Deliberativo em que os membros do Conselho vão votar a favor ou contra o impeachment dele. Se houver metade mais um dos votos a favor do impeachment, ele é afastado na hora e é convocada uma reunião entre sócios para confirmar essa decisão. Importante contar também que o Augusto está reclamando do Conselho de Orientação do Corinthians. Segundo Augusto, o Corinthians tem se apressado para apresentar esse contrato da Adidas para o Core. E o Core tem afirmado que não há tempo hábil para a realização desse encontro antes da reunião que vai definir pelo impeachment do presidente ou não. Fala fiel, em meio à turbulência no Parque São Jorge, a Justiça decidiu manter a data para a votação do impeachment do presidente Augusto Melo. A decisão vem após um conselho tentar adiar o processo, mas o pedido foi negado e a votação será marcada conforme o previsto. Segundo o portal Meu Timão, um conselheiro do Corinthians entrou com um pedido na Justiça para adiar a votação do impeachment de Augusto Melo, alegando a necessidade de maior tempo para análise. No entanto, a Justiça negou o pedido, mantendo a data original para a votação. A decisão judicial reforça a continuidade do processo interno no clube, que visa avaliar a permanência ou não de Augusto Melo na presidência, especialmente após o seu indiciamento no caso Vaidebet. A manutenção da data da votação do impeachment é um passo significativo na crise que o Corinthians enfrenta, com a pressão aumentando tanto interna quanto externamente. A decisão da Justiça sinaliza que o clube precisa resolver essa situação de forma celere e transparente. E aí, nação? Você acredita que a manutenção da data da votação do impeachment é a melhor decisão para o clube? Quero saber, deixa nos comentários como isso pode impactar o futuro do Timão. Deixa a sua opinião, curte e compartilha o vídeo com mais corintianos de verdade. Valeu, até a próxima e vai Corinthians!